Série de Salmos selecionados. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 66. Se você está visitando a nossa igreja, nós temos pregado segunda carta de Pedro pela manhã e agora à noite salmos, alguns salmos selecionados. E como é a terceira seleção de salmos, agora são os salmos mais desconhecidos. O 66 eu também não entendi porque ele é desconhecido, porque é tão lindo. A gente vai cantar ele mais vezes, com certeza, daqui por diante. Salmo 66 diz assim a palavra de Deus. Ao mestre de cântico, salmo. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma, e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito pela minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém. Obrigado, Senhor, por um salmo tão belo como esse. Nem sabemos quem escreveu esse salmo, mas sabemos que o Teu Espírito Santo foi o principal autor dele. Por isso pedimos que esse mesmo autor abra os nossos corações e o nosso entendimento para entendê-lo, em nome de Jesus. Amém. Toda vez que acontece alguma coisa extraordinária, uma das primeiras reações que a gente tem é chamar alguém logo para ver. As redes sociais estão aí para comprovar isso. Sempre que você vê algo espetacular, hoje em dia, o que você faz? A primeira reação que você tem? Você bota a mão no bolso, pega o celular, tira a foto, faz um vídeo. Esse é o novo jeito de dizer, venham ver o que eu estou vendo agora. E você pode fazer para muito mais gente. Certeza que algum de vocês fizeram isso. Eu lembro de um. Eu não vou olhar para ele agora, não. Olhei. Nas primeiras chuvas, depois de 300 dias sem chover em Brasília, nas primeiras chuvas, você fez aquele videozinho de todo ano, não sei? Está chovendo aqui! Isso é extraordinário. É muito bom. Você quer que os outros saibam da novidade que aconteceu. Outro dia eu fui surpreendido lá em casa com um acontecimento bombástico. Eu tinha acabado de voltar da academia, e aí eu subi para tomar uma ducha logo quando eu cheguei. Daqui a pouco a moça que trabalha lá em casa bateu na porta do quarto e falou assim, pastor? Eu falei, nossa, que estranho. Ela nunca sobe aqui quando a gente está se arrumando, se trocando. Oi, Mário, o que foi que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? E ela disse, pastor, rápido, vem ver. Pronto, aí gelei. Eu pensei assim, bom, os meninos estão na escola, né? Então, pode ter sido os cachorros, pode ter sido alguma coisa, mas dá aquela gelada no coração, né? E aí, quando eu saio, quando eu olho da janela, a surpresa.
eu esqueci de puxar o freio de mão do carro. E o carro estava lá embaixo. E aí, eu fui ver. Coração meu, eu vou correndo dessa escada, quase caio. E graças a Deus, quando eu chego lá, por um milagre, não aconteceu nada no carro. O carro desceu a ladeira lá de casa. E em vez dele sobrar ou no deck que tem aqui, do lado, ou no portão lá, levar, talvez na casa do vizinho, já aconteceu isso no meu condomínio, já vi acontecer. Ele quebrou só um tijolinho de um canteiro e foi parar no canteiro. Ficou em cima do canteiro, as plantas pararam o carro. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Imagina o prejuízo que eu ia ter. Nossa, obrigado, Senhor. Obrigado por esse livramento. A única coisa que eu conseguia falar era obrigado. E parece que é a mesma coisa que o salmista faz nesse salmo. A única coisa que ele consegue fazer, Senhor, obrigado. Louvado seja o teu nome. O Senhor me livrou de forma tão maravilhosa. Eu só quero te adorar. Ele não se aguentou de tanta alegria. Por isso que ele não quis ficar sozinho com essa alegria. E ele escreveu esse salmo para ser um grande chamado de: venham ver. Venham ver o que o Senhor fez por mim. Venham ver quem Ele é. E adorem junto comigo. É isso que a gente vai fazer, vendo esse salmo. Em resumo, nós vamos ver nessa noite que nós devemos dar toda adoração ao Deus que nos libertou, nos santifica e ouve as nossas orações. Nós vamos ver isso em 3 partes, e a primeira delas é que nós devemos aclamar a Deus por quem Ele é e pelos seus feitos poderosos. O Salmo 66 ele é um hino maravilhoso de ações de graças dedicado ao Senhor. Ele foi composto por alguém, nós não sabemos quem, não diz na palavra de Deus, mas alguém que experimentou um grande livramento do Senhor. Alguém que, depois de ter recebido esse livramento do Senhor, ele não tinha outra reação a não ser adorar, a não ser chamar as pessoas para adorarem junto com ele. Mas adorar sozinho com alguns, na sua casa, fazer como eu fiz, eu devia ter mandado no grupo da igreja, né? Aí não teria ilustração para o sermão, né? Adoração individual para aquele salmista não bastava. O livramento dele foi tão grande que ele disse: venham ver, venham ver. Ele queria mais, ele queria que todos soubessem quem era o Deus dele. Ele queria que todos soubessem o que Deus tinha feito por ele. Ele queria que todos o adorassem o Senhor junto com ele. Por isso ele fez o salmo e ele entregou ao mestre de canto para todo mundo cantar junto com ele. Eu não sei se você percebeu durante a leitura do salmo, mas ele foi construído como um maravilhoso funil de adoração ao Senhor. Se você olhar dos versos 1 ao 7, o salmista ele convoca primeiro toda a terra para adorar o Senhor. Toda a terra para adorar o Senhor pelos seus feitos poderosos. Depois, nos versos 8 a 12, ele chama o povo de Deus para adorar ao Senhor, para bendizer o nome do Senhor pela forma com que Ele age conosco. E no final desse funil de adoração, dos versos 13 a 20, ele irrompe em adoração ao Senhor pelo que Deus tinha feito em especial na vida dele. Por isso eu te chamo, venha ver quem é o nosso Deus e o que Ele fez. Vá comigo para o verso 1. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. O salmista ele começa dizendo, deem um grito de alegria a Deus. Igreja presbiteriana, né? Deem um grito de alegria a Deus. É isso mesmo. Aclamação é um grito como se tivesse vencido uma batalha, porque foi uma batalha que Deus venceu. E veja, não é só o povo dele, é toda a terra. Toda a terra. Todos os homens da terra são chamados a cantar sobre o glorioso nome de Deus, a dar glórias em louvor a Deus. Às vezes a gente se esquece de que não somos apenas nós que devemos adoração ao Senhor. A gente acha, a gente é crente, a gente tem que adorar. Eles não, eles podem fazer o que eles quiserem. Não. Todo ser que respira, louve ao Senhor.
principalmente os homens, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos nós devemos adorar ao Senhor. E por quê? Todos nós devemos adorar ao Senhor. Veja no verso 3. Pela grandeza do poder de Deus, por quem Deus é. A terra inteira, ela deve prostrar-se diante do Senhor e cantar em glória pelo simples fato de quem Ele é. O nosso Deus, Ele não é mais um Deus. Ele é o único Deus. Os feitos do Senhor, eles são tremendos, são tão impressionantes que causam terror nas pessoas. Os inimigos do Senhor, o salmista diz, não são nada perante Ele. O poder de Deus é tão grande, mas tão grande, que mesmo os rebeldes contra Ele não têm outra coisa a fazer a não ser se submeterem a Ele também, por bem ou por mal. Se submetem à vontade poderosa e soberana do Senhor. E o salmista, ele chama a atenção de todas as pessoas da terra para que elas vejam o óbvio. Deus é Deus. Ele é tremendo, Ele é poderoso. Ele é o nosso Deus, Ele é o Criador, Ele é maior do que todos nós. Veja o verso 5, como ele diz: vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. O salmista diz, venham ver as obras tremendas de Deus. Toda a terra, venha ver. Venha ver o que Ele faz com os filhos dos homens. E Ele mostra 2 exemplos apenas dos inúmeros exemplos das obras de Deus na história da redenção. Ele lembra que o Senhor converteu o mar em terra seca, lá em Êxodo 14. E que o Senhor também fez o povo atravessar a pé um leito de um rio, o rio Jordão, para entrar na terra prometida, lá em Josué 3. E Ele diz, ali nós. Ele não fala eles, nós. Eles sim, mas nós também, que somos a descendência dele. Somos o mesmo povo, nós nos alegramos em Deus. Às vezes, queridos, a gente se acostuma tanto com os textos bíblicos, com os relatos, que a gente trata eles como se eles fossem mitologia. Como se eles fossem mais uma história legal. E a gente esquece da grandeza de Deus nas obras dele. Gente, um mar se abrir na cajadada de um homem não acontece todo dia. Um povo de milhares e milhares atravessa paredões de um mar, olhando aqui, e vão tranquilos, no seu ritmo. Até que todos saem, e os inimigos entram. Se eles entraram, a gente vai também. E Deus manda fechar. Não acontece todo dia. Um rio parar lá em cima, para esse mesmo povo, na geração seguinte, atravessar o leito do rio, para chegar tranquilamente na terra prometida, também não se vê por aí todo dia. É o poder de Deus. Deus é poderoso. Um Deus que libertou maravilhosamente o seu povo da escravidão do Egito. Um Deus que conduziu esse povo no deserto, mesmo na rebeldia desse povo. Um Deus que levou em segurança esse povo para a terra que Ele mesmo preparou. Esse é o nosso Deus. E veja o que diz o verso 7, não foi acaso. Ele, em seu poder, Ele governa eternamente. Deus é soberano sobre tudo. Não foi acaso, foi o controle de Deus fazendo tudo isso. Deus sempre governou, Deus sempre vai governar a sua criação. Não há uma nação, diz o salmista, que fuja do seu controle. Não há quem escape da vista do Senhor. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Esse é o nosso Deus. É por isso que o salmista diz, olha, rebeldes, nem adianta vocês tentarem. Nem adianta. Não adianta vocês tentarem se exaltar contra Deus. É melhor vocês se juntarem a nós. É melhor vocês exaltarem o nosso Senhor. Vejam vocês, toda a terra, como Ele é tremendo. Vejam os feitos poderosos dEle. Ele é o único Deus digno de toda a glória e todo louvor. Queridos, as pessoas sabem que existe um Deus. Por mais que muitos até digam que não existe, por mais que muitos tentem fingir que Ele não existe na sua vida, o ignorem, isso é tudo da boca para fora. Porque na hora que a coisa aperta na vida de alguém,
Na hora que as pessoas se deparam com a sua pequenez diante de Deus, diante do poder dele e diante da sua incapacidade, elas tentam de alguma forma se agarrar a Deus. Veja como foi no Covid. Um vírus que ninguém conseguia controlar. As pessoas elas ficaram apavoradas com a sua incapacidade de conter um simples vírus e a morte. As pessoas elas ficaram desesperadas e muitos deles tentaram achar alguém que desse consolo para eles. Eles estavam à procura de Deus. Eles queriam um Deus que pudesse controlar as coisas. Eles queriam um Deus que pudesse os proteger. Eles queriam um Deus que pudesse os livrar da morte, que pudesse preservá-los. Sabe o que é bom? Nós sabemos quem é esse Deus. Nós conhecemos esse Deus. Nós somos o povo de Deus e é nossa responsabilidade dizer a eles: venham e vejam quem é o nosso Deus. Ele não preserva só da morte aqui, não. Daqui ele preserva quando ele quer. Mas ele preserva da morte eterna. Abra a Bíblia, mostre para as pessoas, vejam quem controla as águas dos mares. Não tente tsunami sem o controle dele. Vejam quem faz os montes tremerem com sua voz. Não tem terremoto sem o controle dele. Não tem vulcão em erupção sem o controle dele. Vejam quem faz com que qualquer doença parar na hora que ele fala, pare agora. Vejam quem libertou o seu povo da escravidão, do pecado. Vejam quem é o único poderoso para nos salvar. Esse é o nosso Deus. Esse é o único Deus. E diga a eles, vamos adorá-lo. Pode dizer, não adianta você fingir que ele não existe. Você sabe que ele existe. Não adianta você tentar se rebelar contra ele. Ele é o dono de todas as coisas, inclusive da sua vida. E diga, prostre-se e adore ao Senhor. Dê glória a quem é devida. Só Ele pode nos salvar e nos dar a vida eterna. Você pode ter coragem de falar isso, não por quem você é. Você viu que o salmista não falou dele? Ele fala de Deus. Deus é poderoso para salvar, não somos nós, é Deus. Essa semana a Sara me mandou um vídeo lindo de um rapaz que encontrou um velhinho de 100 anos na rua, lá nos Estados Unidos. E chamou esse velhinho para ir para a Disney com ele. Um velhinho de 100 anos, né? Ele vem no andador assim, e ele chama o velhinho, vamos para a Disney? Eu tive um dia muito difícil, vamos para a Disney comigo? E o velhinho, sem acreditar, fala assim, você está falando sério? Você está falando sério? Vamos. E, cara, que vídeo maravilhoso. Porque eles dois brincam, né? Eles ficam brincando lá nos negócios, divertindo, dançam juntos lá na Disney. Coisa mais linda do mundo. Depois eu procuro e mando para vocês. E no final do dia o rapaz pergunta para o velhinho assim, e aí, como é que você se sente? E o velhinho diz, esse é um dos melhores dias da minha vida. Eu acho que eu estou sonhando. Eu pensei que a minha vida tinha acabado. Eu vou lembrar desse dia, ele fala, por um longo tempo. E ele começa a chorar, dizendo, você não faz ideia de como eu sou grato por isso. Você não faz ideia. Queridos, aqui tem algo que é muito mais impressionante do que a Disney. Aqui tem algo que pode transformar a vida de uma pessoa, não só por um dia, mas por a eternidade inteira. É a salvação em Jesus Cristo. Por isso, tenha coragem de chamar as pessoas para virem adorar ao Senhor conosco aqui. Se o Senhor transformar o coração delas, elas vão poder dizer, eu pensei que a minha vida tinha acabado, eu estava morto, mas agora eu vivo por causa de Jesus Cristo. Você não vai ter ideia de como elas vão ser gratas a você pela eternidade inteira, pelo que você fez por elas. Nós precisamos vir e ver as obras de Deus aqui. É isso que a gente faz todos os domingos. Quando nós nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor, nós
nos juntamos aqui para ver as obras de Deus por nós. Quando a gente se reúne para cantar em glória a Deus, nós estamos dizendo em alto e bom som para todos: aclamem a Deus toda a terra, juntem-se a nós, venham para cá também, tem lugar para vocês também. E quando nós nos sentamos para ouvir a palavra de Deus, atentamente nós somos relembrados de quem é Deus, daquilo que Ele já fez por nós em Cristo, daquilo que Ele vai fazer um dia por nós. E isso, queridos, tem um poder de redirecionar o nosso coração, mais do que qualquer coisa. Isso nos dá a esperança de nós sermos sempre lembrados de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está no controle, não importa o que aconteça, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O Senhor é Deus, Ele é tremendo e poderoso, e é isso que o salmista faz. Ele lembra a toda a terra, esse é o nosso Deus. E nós viemos, queridos, aqui para aclamar ao Senhor em adoração. Mas o salmista ele traz um outro motivo para nós adorarmos a Deus. Um privilégio que só o seu povo tem. É o nosso segundo ponto. Nós devemos bendizer a Deus porque Ele nos preserva e purifica. Veja o verso 8. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. O funil de adoração agora se estreita um pouco. Depois de convocar toda a terra, agora ele convoca Israel para fazer o mesmo, adorar o Senhor. Se no verso 1 ele diz, aclamai toda a terra, agora ele diz, bendizei o nosso Deus. O nosso Deus. Povos, ser do povo de Deus, querido, faz toda a diferença na sua vida. Nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos o que Ele já fez na história. Nós sabemos o que Ele faz conosco todos os dias. Por isso nós temos muito mais motivos para adorar o Senhor. E o salmista nos dá pelo menos duas razões para nós fazermos isso. Primeiro ele diz, o Senhor nos preserva com vida. O salmista está falando aqui especificamente da história do povo de Israel. Pensa num povo que foi atacado por todos os lados, em todos os tempos. Foi Israel. Aquela região era muito disputada, sempre foi, até hoje. Um povo sempre atacado. Foram poucos os momentos de paz. Nós lembramos de alguns, com Davi, no final do reino dele, com Salomão. Sempre foi guerra. Sempre foi dificuldade, sempre foi luta com inimigos que queriam se apossar de Jerusalém, da cidade de Israel. E assim também é conosco, com a igreja do Senhor. Sabe por que esse mundo ainda existe? Porque Deus está completando o número da sua igreja. Só que muitos tentam acabar com esse número, achando que vão conseguir. Podem tentar. Quem nos preserva é Deus. Não vão conseguir. Como diz Tertuliano na sua frase famosa, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Matou um, o testemunho daquele rega a terra para que floresça muitos e muitos pela fé em Cristo. Nós somos atacados também continuamente, como aquele povo era. Mas sabe, a vida que Deus preserva não é só essa aqui. A vida que Deus preserva é uma vida que vai além dessa aqui. É a vida eterna. Quem segura a nossa salvação, quem faz com que os nossos pés fiquem firmes até o fim é o Senhor. Como diz Jesus Cristo em João 6,39, a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Deus é quem preserva o seu povo. Deus é quem vai preservar o seu povo para sempre. Pode tentar atacar, pode tentar destruir, vai minguar ali, vai crescer aqui. É o Senhor que preserva o seu povo. Por isso nós devemos bendizê-lo. Mas tem uma segunda razão que ele traz nos versos 10 a 12. Porque ele nos purifica. Quando ele diz, pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como
se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. À primeira vista parece que o salmista continua falando do evento do Êxodo, da libertação, da escravidão, como foi no verso 6. Mas se a gente parar para pensar, essa não foi a única vez que Israel foi liberto da opressão por Deus. Deus libertou Israel dos seus inimigos em outras situações, em muitas outras situações. Israel tomou chicote nas costas, teve inimigos montados sobre ele, quando foi rebelde contra o Senhor, por exemplo, no tempo dos juízes. Se rebelava, vinha chicote nas costas, vinha alguém cavalgando, e eles pediam misericórdia e Deus libertava. E eles se esqueciam de Deus. E vinha chicote de novo nas costas. Até que no tempo dos reis, no fim, o povo caiu na armadilha fatal que foi o cativeiro babilônico. Isso nos faz pensar que talvez o salmista ele não esteja falando de um evento apenas, mas da história do povo de Israel. Veja como ele diz no verso 12, nós passamos pelo fogo e pela água. Ou seja, nós passamos pela dor do fogo, pela provação. Mas vinha a água também, apagava esse fogo. E por que isso? Porque Deus estava acrisolando o seu povo. Israel foi acrisolado como prata. Ele foi colocado pelo próprio Deus no fogo para ser purificado dos seus pecados, para ser transformado naquilo que ele deveria ser, a joia pura e preciosa do Senhor. Mas veja que coisa linda o Senhor fez com o seu povo. Assim como a prata ela não pode ficar no fogo o tempo inteiro, sem que ela se derreta. O povo de Israel, embora merecesse, ele não ficava no fogo o tempo inteiro. Deus colocava a sua joia preciosa no fogo, queimava, purificava dos seus pecados e depois ele colocava na água para que ela descansasse. E quando ela se rebelava, ele colocava mais um pouco no fogo e purificava mais, mas depois na água, e assim sucessivamente. Até que nos dias do salmista ele diz, olha, o Senhor nos levou finalmente para um lugar espaçoso. Literalmente aqui um lugar frutífero, um lugar que dá para a gente ter paz. Ser cheio da bênção de Deus. E sabe, queridos, essa é a nossa história também. O que os nossos pais experimentaram é justamente o que a gente vive nessa terra. Claro, poucos de nós hoje são dominados literalmente por povos inimigos. Muitos são, muitos sofrem. Mas em comparação, é uma pequena parte. Mas todos nós somos acrisolados por Deus. Todos nós sofremos com provações, com ameaças, com tentações que os nossos inimigos fazem contra nós. Lembra de Pedro dizendo aos irmãos, na sua primeira carta, capítulo 4, versos 12 e 13, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Um fogo destinado a provar-vos. Não estranheis como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Sabe esse momento que você está vivendo agora? Esse momento difícil que vem na sua cabeça agora? Talvez seja um momento que o mundo te persegue. Talvez seja um momento que o diabo te acusa. Talvez seja um momento que o seu velho homem está cedendo para o pecado e você está na lama. Deus está acrisolando você. Deus está usando isso para provar você, para purificar você, para santificar você, desde que você se volte a Ele. Talvez você pense, com essa eu estou destruído. Não, você não está, você não vai. Se você é do Senhor Jesus, Ele já pagou por você, você vai ficar vivo no fim, você vai vencer no fim. E eu sei que dói, eu sei que dói. Mas lembre disso, mesmo que você esteja no fogo, quem está te segurando é a mão do Senhor, lá no fogo. O Senhor está no controle.
Se é uma perseguição do mundo, pague o mal com o bem do Senhor. Se é o diabo no seu ouvido, resista. Fuja da tentação. E se você cair, você tem advogado junto ao Pai para te dar perdão. Arrependa-se. Você já foi perdoado. Cristo já venceu. O Espírito te capacita a continuar. E tem um lugar espaçoso nos esperando no fim. Essa é a nossa esperança, queridos. É Cristo a nossa esperança. Por isso, igreja, bendiga o nosso Deus. Adore ao Senhor, mesmo com lágrimas no seu coração, no seu rosto, e dor no seu coração. E prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Cristo está nos acrisolando, Ele está nos santificando. E Ele vai nos preservar. E esse é o segundo motivo que o salmista nos dá, para adorarmos o Senhor. Mas tem mais um último motivo, que é o nosso terceiro ponto. Nós devemos adorar a Deus porque Ele ouve as nossas orações. Vamos ler os versos 13 a 20. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros, e molerei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós, que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito pela minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido, e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. O funil de adoração chega ao seu fim. Na parte mais estreita, o salmista vai contar agora as razões específicas da sua vida, porque ele quer adorar a Deus, e porque ele quer que os outros adorem junto com ele. Ele diz, eu quero ir para a sua casa te adorar, Senhor. Eu quero pagar todos os meus votos que eu prometi no dia da minha angústia. Eu vou te adorar com tudo o que eu tiver, porque o Senhor me ouviu. Olha que detalhe interessante. O salmista dele diz que fez um voto a Deus. E que, por ter sido ouvido, ele ofereceria animais ao Senhor. A gente faz votos a Deus, né? Talvez não solenes como eles faziam antigamente, mas a gente faz, né? Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu vou certinho todo domingo. Só que o nosso voto é diferente do dele. O nosso voto é uma espécie de negociação, de tentativa de barganha com o Senhor. O dele não é. O dele não era uma promessa para barganhar. Olha, Deus, se você me ajudar aqui, eu te ajudo. Não, não. Os votos eram compromissos voluntários que o povo de Deus fazia para mostrar a todos gratidão ao Senhor. E adorando da forma que Deus prescreveu na sua lei. Se você for depois para Levítico 7, lá no verso 16, a oferta de votos é uma daquelas ofertas que está entre as ofertas pacíficas. Ofertas que eram oferecidas em ações de graças ao Senhor. Então a pessoa fazia um voto e ela já sabia. Eu vou lá, todo mundo vai ver. A gente não faz isso, né? Eu vou lá, todo mundo vai ver o que ele fez por mim. E nesse tipo de oferta, as pessoas, o que elas faziam? Elas davam a Deus algumas partes do animal. Elas ofereciam ao Senhor algumas partes do animal, e as outras, elas faziam uma espécie de churrasco familiar, para comemorar. Então, ia o pai, a sua esposa, seus filhos, e eles comiam lá, por 3 dias, a comida, em gratidão ao Senhor. Mas por que o salmista, se você olhar bem, eu falei que dava parte, e ele falou de holocausto. O holocausto não é parte, é tudo. Por que o salmista, então, diz que, em vez de oferecer uma parte, ele vai dar tudo? É porque ele está violando a lei de Deus? Ele está inventando? Não. Se ele estivesse violando a lei de Deus, o Espírito Santo não deixava ele colocar isso na palavra. Na verdade, ele estava se consagrando por completo ao Senhor. Calvino diz que o sangue de um animal puro devia ser derramado mesmo numa oferta de gratidão ao Senhor, para ensinar o povo de Israel que até os nossos louvores são contaminados pelo nosso pecado e precisam ser santificados por Deus. Toda vez que você canta aqui, o Espírito Santo santifica o seu louvor para chegar lá. Por causa da obra de Cristo.
o Cordeiro perfeito que já foi derramado. Mas o salmista, ele queria santificar a sua vida inteira. Ele queria, em gratidão ao Senhor, em consagração a Ele, dar tudo. Por isso ele fez holocausto, e não holocausto de um só, mas de vários animais. Vários animais diferentes ao Senhor, tamanha a gratidão dele. Só que mesmo tendo sido ouvido pelo Senhor na sua angústia individual, adorar sozinho não era suficiente para ele. Não era suficiente para ele. Por isso, no verso 16, ele diz: vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus. Eu vou contar para vocês o que ele tem feito pela minha alma. A adoração comunitária, queridos, ela sempre foi e sempre será a maior expressão de louvor que você pode dar a Deus. A maior expressão que o seu povo pode dar a Deus é se reunir para adorar ao Senhor. Lembra-se da cena que nós lemos de Apocalipse 5 no início? João fala de uma experiência individual diante do trono de Deus. João fala de uma adoração celestial em que estão envolvidos todos os anjos, todos os homens do Senhor e toda a terra. Essa é a adoração que Deus quer. Todos juntos adorando. A beleza da adoração daquele povo está primeiramente naquele que é adorado. Em segundo, nessa reunião de toda a criação aos pés do seu Criador e Redentor. E o salmista, por isso, ele diz aos crentes que se juntem a ele para adorar. Venham todos vocês e eu vou contar o que Deus tem feito pela minha alma. Eu clamei a Ele diz, com os meus lábios, e com isso, e mesmo assim eu continuei exaltando ao Senhor. Eu estava angustiado, mas eu continuei exaltando ao Senhor. E Ele disse: se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, outra tradução para se eu tivesse contemplado a vaidade, se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, certamente Ele não me ouviria. Mas Ele me ouviu. Ele me ouviu. E aqui fica implícito o que o salmista está dizendo. Ele me ouviu porque eu não guardei o pecado no meu coração. Mas aí a gente pensa, como é que um pecador que precisava oferecer até um animal para dar uma oferta de ações de graça ao Senhor, para louvar ao Senhor, ele precisava oferecer um animal. Como é que um pecador pode ter tanta confiança de que ele não tinha pecado no seu coração? De que ele não estava com vaidade no seu coração? Porque ele cria na graça e no perdão do Senhor. Porque ele cria no seu Deus e naquilo que Ele disse. É por isso que Ele diz: bendito seja Deus que não rejeita a minha oração, nem afasta de mim a sua graça. Você sabe que palavra é essa, graça? Hesed. É o amor pactual do Senhor, que nos garante que nós seremos sempre ouvidos por Ele. Meu irmão, minha irmã, quando você pisa os pés nesse lugar, quando você abre os seus lábios para cantar com força, quando você abre o seu coração e os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, você faz exatamente o que o salmista fez aqui. Você está dizendo a todos os seus irmãos que estão aqui: venham e ouçam o que o Senhor tem feito pela minha alma. Ele me chamou para ser parte do povo dele. Ele tirou o pecado do meu coração, Ele me limpou e Ele ouve as minhas orações, apesar de mim. Bendito seja o Senhor que não rejeita a minha oração e não afasta de mim a sua graça. É isso que você diz quando você chega aqui e adora o Senhor. Por isso, venha adorar o Senhor todos os domingos, venha se entregar por completo ao Senhor. Eu sei, tem domingo que a gente está desanimado mesmo, até o pastor. Tem dias que parece que as nossas orações não estão passando do teto. Tem dias que parece que Deus não está ouvindo. Lembre-se disso, lembre-se desse salmo. Deus ouve sim. Não depende de nós, depende dEle. Depende do Cordeiro, que já foi morto no nosso lugar. Deus ouve as nossas orações. E Deus responde às nossas orações. Ele não dá sempre o que a gente pede, mas Ele dá sempre o que a gente precisa. Mas às vezes o seu próprio coração pecaminoso, ele vai te acusar. Ele vai te acusar. Você não vai ser tão corajoso como o salmista, e seu coração vai dizer assim: lá vai você para a igreja, né, bonitão? Chegou domingo, né?
Cantando lá na igreja como se a sua vida estivesse às mil maravilhas. Muito bem. Cala a boca do seu coração. Cala a boca do diabo e diga, eu vou mesmo. Vou mesmo. Porque tudo que eu preciso agora é de adorar. É de ser lembrado quem é o meu Deus. De como Ele me salvou e de como Ele me ama. Apesar de mim, Ele me ama porque eu estou unido a Cristo. 1 João 3, 20 a 23, que nós lemos mais cedo, diz assim, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração. E Deus conhece todas as coisas. E Ele disse, amado, se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. E aquilo que nós pedimos dEle, recebemos porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos diante dEle o que lhe é agradável. E Ele diz, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo. E que amemos uns aos outros. Sabe o que João está dizendo nesse texto? Se você crê em Cristo, e se você ama esse monte de pecador igual a você, o seu coração não tem do que te acusar mais. Porque você já foi transformado. Você já tem uma nova vida. Você vai ser aceito apesar de você. E mesmo se o seu coração tentar te acusar, você diz para ele, olha, coração, Deus é maior do que eu. Deus é maior do que eu. Deus me conhece, Deus sabe como é que eu estou agora. E Deus já me perdoou em Jesus Cristo, eu creio. Eu vou lá e eu vou adorar com toda a força que eu puder. Esse é o convite do salmista para nós. Semear, venha ver. Venha ver. Venha ver quem é o seu Deus. Venha ver o que Ele fez por você. É algo mais impressionante do que um mar se abrir. É algo mais impressionante do que um rio parar no caminho. Nós baixamos o freio de mão da nossa vida com o pecado. Estávamos rumando à destruição eterna. Caindo. Mas Deus, com seu infinito poder e graça, Deus nos parou no meio do caminho. Deus nos parou com uma árvore talhada em forma de cruz. E lá naquela cruz estava o seu Filho amado, sendo destruído no nosso lugar. Cristo foi pregado ali para que nós fôssemos libertos. Cristo foi consumido até o fim, para que nós fôssemos preservados no fim. Cristo foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos. Cristo morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e um dia Ele voltará para nos levar para um lugar espaçoso junto dEle. Venha ver o que o Senhor fez por você. Não ignore. Se você ainda não viu, abra os seus olhos e veja quem é o nosso Deus e adore ao Senhor. Jesus é a prova encarnada do poder de Deus. Ele nos libertou, Ele nos santifica, Ele vai nos preservar até o fim. E Ele intercede junto ao Pai por nós, para que nós sejamos ouvidos em nossas orações. Você já veio. Você está aqui. Você viu e ouviu o que Ele fez por nós e quem Ele é. Então adore com todas as suas forças aquele que é digno de toda a glória e de todo louvor. Obrigado, Senhor, porque Cristo já fez tudo por nós. Só Tu és digno, Senhor. Senhor, nós achamos que somos nós, não somos nós. Foi Ele que nos parou no meio do caminho da destruição. Foi Ele que tomou sobre si as nossas dores, transgressões, a ira que era merecida por cada um de nós, e nos deu a sua bendita justiça, Senhor. Obrigado, Senhor. Não há outra palavra a dizer a não ser obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu grande amor.
Nós queremos adorar o Senhor com todas as nossas forças, independente de como nós estejamos, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Vai nos purificar e preservar no fim. Vai nos levar para junto de Ti. Louvado seja o Teu nome, em nome de Cristo. Amém.